O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão. Amém. Na última semana que passou, sem ser essa, a outra, alguém mandou um e-mail para mim, uma jovem, e ela estava dizendo duas coisas no e-mail dela, e depois passou grande parte do e-mail tentando justificar isso. Ela me disse que, ela estava me dizendo, provavelmente por ouvir algumas pregações, ela estava dizendo que era uma pessoa que ama Cristo, mas que ela é uma pessoa que não tem alegria. E depois ela passa um bom tempo tentando mostrar essa realidade, explicar essa realidade de ser uma pessoa sem alegria. Pelo contrário, dominada por uma profunda tristeza a maior parte do tempo, mas que ela ama Cristo. Cristo é a coisa mais importante. É óbvio que isso é estranho, não é? Estranho quando você tenta encontrar uma razão ou uma maneira de justificar algo na sua vida, quando na verdade você não pode ter nenhum argumento bíblico a respeito disso. E você é obrigado então a gastar um tempo enorme para escrever, para pensar, para elaborar algo que é simplesmente a repetição daquilo que o humanismo secular diz. O cristão não torna algo melhor quando diz que ama Cristo. Se o que ele vai repetir é o que o mundo diz, cristão só tem argumento se for bíblico. O único argumento cristão que existe é o argumento com a Bíblia aberta. Sem a Bíblia aberta, uma pessoa pode falar 24 horas, sem parar, dando 1000 justificativas, usando todos os argumentos que o humanismo secular tem, mas aquela pessoa não disse nada a respeito da verdade de Deus, e não justificou absolutamente nada. É óbvio que a Bíblia declara para nós algo que é exatamente o oposto. O humanismo secular, que domina a nossa cultura, você vê, ele não fez o homem mais pecador, ele não fez o homem pior, não fez o homem mais egoísta, não fez o homem mais nada. O homem é o que ele é desde que ele nasce no mundo e desde que o pecado entrou no mundo. Mas o que o humanismo secular fez e o que as pregações, que nada mais são do que o eco daquilo que o mundo diz, e o humanismo secular anti-Deus diz, é dar uma respeitabilidade para aquilo que a Bíblia diz que você devia ver na sua vida como algo que é anti-Deus e que é uma evidência da não ação de Deus na sua vida. Portanto, devia levar você a um profundo questionamento, mas o que as pessoas fazem é usar o humanismo secular para justificar o que elas são, que contraria o que a palavra de Deus diz, e elas querem se convencer de que elas amam Cristo, mas ao mesmo tempo, diante de todas as evidências contrárias, elas têm o humanismo secular, a psicologia secular para justificar. É óbvio que a Bíblia comanda, ou seja, ela dá ordem aos nossos sentimentos, e é óbvio também que nós não produzimos como queremos os nossos sentimentos, não é? Mas a Bíblia ela nos manda muitas outras coisas que nós não podemos produzir, mas não podemos produzir não por um erro, uma falha
que nós podemos atribuir a outrem, mas como o próprio efeito do pecado em nós. Então, o amor, por exemplo, é muito mais do que simplesmente algo que eu posso dizer, eu vou amar isso, eu vou amar aquilo. É verdade. Mas como o arrependimento também é. Como desejar Deus também é. São coisas que você não pode produzir, mas não ter é pecado. É pecado. Jesus diz assim em João 8:42: se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. Vocês não me amam porque Deus não é o Pai de vocês. Você vê, não adianta encontrar uma resposta para a minha falta de amor a Cristo. Não, Deus é o meu Pai, mas o senhor tem que entender que eu ainda assim tenho, o meu amor por Cristo não é, porque os argumentos não poderão ser bíblicos, não poderão ser bíblicos, e nem você vai poder dizer o que é amar a Cristo, porque o que é amar a Cristo a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz assim: a luz veio ao mundo e os homens não amaram a luz. Por quê? Porque eles amavam as trevas. Jesus está falando sobre alguém que nasceu de novo. Nascer de novo é amar a luz, é amar Cristo, como os homens amam as trevas. Da mesma forma, agora é só você olhar como os homens amam as trevas. Eles amam as trevas desinteressadamente, sem desejos, sem paixões. Não é assim, é o oposto. O homem adora pecar, o homem ama pecar, fica triste porque ele peca e as coisas não dão certo, ou o mundo não é o que ele é. Mas o homem nunca enjoa de pecar, nunca se cansa de pecar, nunca. Ele nunca pensa, estou cansado de pecar. Ele quer pecar, pecar é o seu prazer, pecar é a sua alegria. O homem ama as trevas, e amar a Cristo é amar a luz como os homens amam as trevas, é desejar, querer mais, como o homem nunca enjoa do pecado, pessoas que amam a Cristo nunca enjoam dele, estão sempre cativados por tudo que ele é. Então o amor à escuridão, ou amor à luz, é a mesma coisa, você vê? É a mesma coisa. Você não pode dizer eu amo a luz, quando na verdade não é visto em mim nada daqueles que amam as trevas. Porque amar as trevas e amar a luz não é diferente. A diferença é aquilo que está sendo amado. Mas o amor é a mesma coisa. O amor produz desejos, anseios, querer mais. Então você deve, quando nós falamos que amamos a Cristo, como a menina estava dizendo, nós devemos desejar Cristo como o homem deseja o pecado e o mundo e as coisas do mundo, porque isso é amar a luz. Eu amava as trevas, e eu amava sim. Quando eu amava as trevas, não era uma coisa desinteressada. Eu não sentia, você é obrigado a pecar hoje, que chato esse negócio de pecar todo dia. Assim, ninguém acorda assim, não é? Hoje é um dia que eu tenho que cometer vários pecados, mas eu estou desanimado para pecar hoje. Mas eu vou ter que pecar assim mesmo, porque eu sou pecador, então eu tenho que pecar. Não é assim que acontece. O homem peca porque ele quer. Ele ama as trevas. Amar a luz é o oposto disso. Se o homem acorda, Jesus, eu vou ter que servir Jesus, vou ter que me deleitar em Jesus, hoje eu tenho que fazer coisas para Jesus. Isso não é amor. Isso não se parece como ele era quando ele amava as trevas, ou quando ele disse que amava as trevas. Então o que é amar as trevas? Amar as trevas é preferir as trevas, é amar a escuridão, é gostar, é se deleitar, é nunca enjoar, é querer mais, é querer a escuridão, é correr para a escuridão todos os dias, é ser, entre aspas, feliz na escuridão. O cara é infeliz porque as coisas não dão certo na escuridão, mas ele gosta. Então, amar a Cristo é preferir, Jesus está dizendo, a minha luz, é preferir a comunhão comigo, é me desejar, desejar a minha sabedoria como vocês desejavam a sabedoria do mundo, sabe? Amar o humanismo secular mostra que você ama a mente do mundo, você ama a mente de Freud, você não ama a mente de Deus. A mente de Deus, você tem 1000 dificuldades, você ouve 300 sermões e você tem dificuldades, você ouve uma explanação freudiana e você pensa, que maravilha, isso aí está explicando todas as minhas tristezas, os meus problemas, está tudo explicado, agora eu estou tranquilo, está tudo ali, você vê, aquilo você amou. A tua dificuldade lá era porque você não amava. Então aquilo era um escândalo para você. Então, você querer a sabedoria de Deus, amar a Deus é correr para o refúgio de Deus como seu refúgio no mundo, em vez de achar que o seu refúgio vai ser alguma coisa que o mundo pode dar.
é sentir segurança em Deus e não segurança no dinheiro, nos relacionamentos, ou naquilo que o mundo sente segurança. É ficar feliz com a graça de Deus. É quando Deus fala, minha graça te basta, tu pensar, só a graça não vai me bastar. É pensar, então eu vou me gloriar na sua graça. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque se as minhas fraquezas, é o que Paulo disse, vai fazer a sua graça superabundar sobre mim, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque então é maravilhoso, eu vou ganhar mais graça, eu quero isso é amar. E não ter nenhum amor por Cristo é estar debaixo da maldição, queridos. É ouvir do Pai, maldito, maldito. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama Jesus, seja anátema. Se alguém não ama Jesus, seja amaldiçoado, é o que ele está dizendo. Portanto, não há nenhuma luta mais importante no universo do que você realmente ter certeza que o teu coração saboreia e se deleita em Cristo. Não adianta você falar para mim, eu sou uma pessoa triste, a tristeza me consome, mas eu amo Cristo. É porque isso aqui é um problema que eu tenho. Aí você ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas me explicando a razão da sua tristeza, porque você não sabe o que é amar Cristo. E você não sabe o fruto que isso produz no homem. Então a Escritura em toda parte colocam nossa verdadeira relação com Deus em meio aos nossos sentimentos, medo, esperança, amor, ódio, desejo, alegria, tristeza, gratidão. Se você ama a Deus, você começa a odiar coisas que você não odiava, você começa a ser grato aonde você não era, você começa a ter desejos que você não tinha, tudo isso são sentimentos. Você começa a ter tristeza por aquilo que você não tinha tristeza antes. Você sente tristeza se você não honrá-lo, se a sua vida não mostrar que ele é melhor do que a vida, se você mostrar para o mundo que ele não é a sua alegria, que ele não é suficiente. Isso sim te entristece, outra coisa não. E você tem compaixão, e você tem zelo pela palavra de Deus. Todas essas coisas são sentimentos. Então, como eu sei, mesmo quando eu tenho alguma coisa, que aquilo que eu tenho não é natural, que aquilo que eu tenho é fruto verdadeiro da regeneração? Como eu sei, a ponto de não me enganar, de dizer, olha, eu amo a Cristo, mas eu sou dominado por essa coisa, e passar todo o tempo usando o humanismo secular, ou seja, a sabedoria anticristo, para tentar explicar o meu amor por Ele, de maneira contraditória. Então, em João 16, 19, diz assim, conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes, indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vocês vão ver que no último discurso de Jesus, isso é incrível, na última noite que ele teve com os discípulos, a maior parte do tempo Jesus esteve preocupado com os discípulos. Se você soubesse que você ia ser assassinado da maneira mais terrível, algumas horas depois, você estaria preocupado como as outras pessoas iam ficar, a alegria delas, colocá-las num estado em que elas pudessem passar por isso sem perderem o fato de que a alegria final ia brotar daquilo. Ou seja, ele estava totalmente interessado neles. E ele diz, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo vai se alegrar, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza vai se converter em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, esse é o último sermão de Cristo para eles, o último discurso, a última conversa. Sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração vai se alegrar, e a vossa alegria ninguém tirará jamais de vocês. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que todo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedis em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quando Pedro vai falar sobre um povo massacrado pela dor e pelo sofrimento, eles amavam Cristo. E o que isso produzia? O oposto do que a tristeza consumia alguém. Ele diz, olha, vocês não viram e não o veem agora, mas no entanto vocês o amam, vocês amam a Cristo com uma alegria indizível e cheia de glória. A Bíblia nunca separa isso, porque a alegria é um fruto do Espírito.
A alegria está no coração do Evangelho. A premissa da reforma moral, nós temos que... É possível você sentir uma alegria que não tem nada a ver com o fruto do Espírito. É possível você sentir uma paz que não tem nada a ver com o fruto do Espírito. E você vai, em algum momento, descobrir a tragédia que é confundir essas coisas com o fruto do Espírito. É possível ter uma paciência que não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Mas simplesmente ser o resultado de uma reforma moral em você mesmo. Mas isso vai falhar, não aquilo que é fruto do Espírito. Então, certa vez eu estava lendo um livro, Resgatando a Civilização, de uma autora famosa, e ela estava dizendo assim: de onde vêm as boas maneiras? De onde vem o respeito ao outro, as leis, as regras, aquilo que a gente chama de civilização? Nós somos civilizados. Nós falamos isso para dizer que nós somos o contrário de sermos selvagens, de sermos pessoas que passam por cima de todos. Ela estava pergunta nesse livro: de onde vem isso? De onde vem a civilização? A ideia de civilização mostra, o contrário do que as pessoas imaginam, a depravação do coração do homem. Não era o que ela pensava. Mas ela diz assim, ela dá a sua visão. Ela diz assim: alguns homens das cavernas aprenderam que eles precisavam restringir os seus impulsos e trocá-los por certa cortesia, boas maneiras e bons costumes, porque valia a pena para evitar que as pessoas ficassem perpetuamente furiosas. Ela diz o seguinte: a civilização veio da autorrestrição. Você queria fazer o que você quisesse, mas você descobre que se você pisar em todo mundo pisa em todo mundo e a vida vai ficando horrível. Então há um instinto em você de autopreservação, um instinto egoísta, que faz você ser civilizado. Você pensa, melhor mesmo é nunca parar no sinal, mas se você nunca parar no sinal, o outro também nunca vai parar no sinal, e ninguém vai parar em sinal nenhum, e aí a cidade vai ficar parada, ninguém vai andar, vai ser horrível, vai ser horrível. Então a gente tem que saber o seguinte: tem que botar umas leis, todo mundo tem que obedecer, e eu vou me restringir, porque a minha vontade mesmo era nunca parar, todo mundo sair da minha frente, porque eu devia ter prioridade. Mas se fizer desse jeito, a vida vai ficar um horror, vai ser um inferno, e para não ficar um inferno, eu vou restringir o meu egoísmo de que eu quero sempre ser o primeiro, e eu vou parar também. Ela diz: é isso que faz a civilização, é um profundo interesse em si mesmo, e não viver no ambiente horroroso o tempo todo, não tem nada a ver com o outro. E ela diz: o que são modos? São restrições dos seus impulsos, controlar o seu coração. Caso contrário, você vai viver entre pessoas que estão perpetuamente furiosas. Ela diz: é assim que nós nos controlamos no ambiente de trabalho, nos nossos lares. Nós percebemos que se nós não nos controlarmos o nosso humor, a maneira, a gente vai perder o emprego, as pessoas não vão nos suportar, a nossa vida vai ficar pior. Então a gente resolve se restringir, controlar nosso coração, controlar nossos desejos. E ela disse: isso é que cria a nossa civilidade, a nossa civilização. Se nós fôssemos seguir os nossos desejos, nós realmente não faremos nada disso. Era sempre eu primeiro, eu na frente, e tudo tinha que ser do jeito que a gente quisesse, no trabalho, na igreja, em todo lugar, e se não fosse a gente ia criar um problema. Mas então a nossa vida ia ser um inferno, e a gente descobre que a gente tem que se restringir. Você vê, isso não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Isso vai fazer o quê? O cara parar no sinal, ele parece que é paciente, vai fazer ele pagar o imposto, parece que ele é um cara que tem uma ideia pensando no todo, mas não é nada disso, ele só está querendo evitar problemas para ele mesmo. E ela diz: então a reforma moral é restringir o coração. Restringir. Você tem que controlar o seu coração. Você tem que ter na sua mente uma espécie de júri que diz: isso não é bom, isso vai dar problema, isso vai te dar confusão, é melhor você recuar aqui, é melhor você, se você fizer isso, você perde o emprego, você vai perder amigos, todo mundo vai te achar insuportável. Depois que todo mundo te achar insuportável, você vai dizer que não liga, mas vai ficar em casa chorando, vai ficar deprimido porque ninguém gosta de você. Então é melhor você fazer alguma coisa, você restringir. Ela diz que a nossa mente funciona assim. E o medo nos leva ao autocontrole, o medo de perder o emprego, o medo de ninguém nos amar, o medo de sermos punidos. Então, a gente para de fazer coisas, porque a gente pensa: é melhor parar,
porque senão vão acabar descobrindo. Eu fiz uma coisa aqui que é errada, eu fiz uma coisa aqui que é contra a lei, mas o governo ainda não descobriu, ninguém descobriu, mas eles vão acabar descobrindo. É melhor eu parar antes, de descobrir. E ela disse assim: nós nos restringimos, nós usamos nosso egoísmo para nos restringir, nós usamos o orgulho para nos restringir, e nós usamos o orgulho para fazer mudanças, porque nós não queremos ser pessoas que ninguém gosta. A nossa autoestima flui muito daquilo que de como as pessoas nos veem. E se as pessoas veem que eu sou egoísta, que eu sou uma pessoa mesquinha, então as pessoas vão me achar horrível. E eu não quero eu sou mesquinho, mas eu não quero que elas me achem horrível. Então eu vou restringir isso. Então, porque minha vida vai ser horrível, o mundo vai ser horrível, vai ser tudo horrível. Então você vê, essa é tudo que o homem natural pode pensar. É uma descrição verdadeira, mas isso aí não há nenhuma mudança no coração. Você vê, tudo que ela fala é que você tem que se restringir. Você é egoísta, mas você não pode dar vazão ao seu egoísmo, porque senão vai ficar insuportável. Teu casamento vai acabar. As pessoas não vão te suportar. Você é mesquinho, mas você não pode dar vazão à sua mesquinhice. Você tem que se controlar, e você vai parecer uma pessoa mais nobre, uma pessoa civilizada, uma pessoa de bom convívio. Mas você vê, o teu coração não mudou nada. Não há mudança. Isso não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Isso pode criar um monte de coisas que fazem as pessoas viverem bem e fazem outra pessoa vir outra pessoa numa luz melhor. Mas restrição dessas coisas em nós não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, generosidade, integridade, coragem, humildade, autocontrole. É o que Paulo diz, esse é o fruto do Espírito. E qual é a diferença? A diferença é que essas coisas nascem de uma natureza, de uma transformação espiritual que nos fez contemplar a beleza de Cristo, que começou a produzir essas coisas em nós. Não tem nada a ver com a restrição do coração, tem a ver com uma transformação no coração, tem a ver com um novo coração, tem a ver com a regeneração, tem a ver essas mudanças, não tem nada a ver com essa restrição do coração. É isso que são as melhores morais do homem natural. Mas, por exemplo, 2 Coríntios 3,18, Paulo diz assim: com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados. Ou seja, esses frutos surgem, nós somos transformados e começamos a nos parecer mais com Ele, porque nós contemplamos Ele. Isso encanta nossos corações, isso desperta todo aquele tipo de sentimento que os homens naturalmente têm pelas trevas, quando eles amam as trevas, e isso nos muda de um grau de glória para outro grau de glória. Então a transformação espiritual não vem de uma reforma moral, não vem de técnicas psicológicas, não vem de você restringir o coração, não vem de você olhar para regras e pensar: essas regras vão trazer uma boa convivência, essas regras vão trazer bom casamento, essas regras vão fazer eu manter meu emprego, quem sabe ser promovido. Não vem disso. Vem não de olharmos para regras. A transformação espiritual, o fruto do Espírito, vem de você olhar para Cristo e as suas entranhas derreterem-se em amor por Ele, com o entendimento espiritual da obra que Ele fez, de quem Ele é, daquilo que Ele fez na cruz, e isso te muda, isso vai te mudando, de um grau de glória para outro grau de glória. É isso que Paulo chama de fruto do Espírito, é uma transformação numa semente incorruptível que foi colocada em você, que começa a crescer e nada pode parar aquilo, nada pode parar, é o crescimento de algo que tá vivo, e é isso que é totalmente contraditório com a ideia de você juntar: eu amo Cristo, eu sou justificado, e há uma tristeza que me consome, porque você não vai ter como pensar um minuto biblicamente com isso. Quando Jesus está aqui no final da sua vida, no capítulo 16, mas lá a partir do 14 de João, nesse último discurso dele, ele está com seus discípulos, ele está dizendo que vai morrer, mas ele diz para eles: eu tenho uma alegria para dar a vocês, e é por isso tudo que eu vou fazer é sobre alegria, sobre exatamente a respeito disso. E você vê, esse é o fruto do Espírito que Paulo coloca lá.
não é, de frente, porque isso é a definição do reino de Deus. Ele nos fala sobre a promessa real dessa alegria. Jesus fala, depois ele fala sobre a estrutura dessa alegria em todo aquele que contempla ele, em que Deus quebrou os grilhões de Satanás que cegavam, como ele cega o mundo, de contemplar a beleza e a glória de Deus na face de Cristo. E ele fala a Jesus sobre o crescimento dessa alegria, o crescimento inexorável dela. Então ele fala sobre uma realidade. Há uma realidade inexorável de uma alegria, como Pedro chamou de alegria indizível e cheia de glória em todos que realmente amam a Cristo, em todos que foram justificados, em todos que foram regenerados. O argumento de que eu amo realmente Cristo é tudo isso para mim, mas eu sou consumido pela tristeza, é um argumento completamente antagônico à verdade de Deus. E é por isso que a pessoa tem que gastar tanto tempo usando o humanismo secular para tentar explicar o inexplicável, não é? Então há essa promessa, a promessa dele, que é para agora. Ele está dizendo, se você me ver, se você viu o Cristo ressuscitado, então haverá uma alegria tão profunda na sua vida. É por isso que Pedro fala que ela é indizível, tão profunda, e ela é cheia de glória, ela tem um peso, ela não só é bela, mas ela tem um peso na sua vida, ela tem um peso sobre todas as coisas. Essencialmente ele diz, essa alegria é inevitável se você me viu, é inevitável, essa alegria é invencível. E ele diz assim, daqui a um pouco vocês vão se lamentar, então daqui a um pouco vocês vão me ver, e digo-lhes a verdade, vocês vão chorar e se lamentar, mas em seguida, depois desse pouco sofrimento, tudo será transformado em alegria. Do que ele está falando? Ele está falando, eu vou morrer, vocês vão pensar que toda alegria se foi, todas as esperanças morreram, e não vai haver mais, vai haver escuridão, de tristeza sobre vocês, mas vocês vão me ver ressuscitado, e então uma alegria sem fim vai invadir vocês, uma alegria imortal, não é? E vocês vão se alegrar. Ele não diz, vocês que são mais emocionais, vocês que têm um temperamento tal vão se alegrar, ou vocês que não têm problemas psicológicos, não diz isso, todos vocês. Você, Pedro, não tem nada a ver com João, não é? Então, e você não, João, não tem nada a ver com Tomé, e você, Tomé, é bem diferente de André. Todos vocês vão se alegrar. Não é uma questão de temperamento, não é uma questão da sua psicologia, é uma questão de me ver. É isso que vai determinar essa alegria. Vocês todos vão se alegrar, e a razão pela qual isso é importante é que ele não está dizendo, vocês vão me ver na segunda vinda e vão se alegrar, vocês vão me ver no último dia, então vocês vão se alegrar. Ele está dizendo, quando vocês me verem ressuscitados, então a alegria finalmente vai chegar. E ver Cristo ressuscitado é uma questão espiritual, não é? É por isso que Paulo está dizendo lá que nós somos transformados, porque o Deus desse mundo cegou os homens para não verem a beleza de Cristo ressuscitado, não é? A glória de Deus na face de Cristo. Mas o que é regeneração? É ver isso, é ver. É por isso que Pedro está dizendo, embora vocês não o tendo visto com olhos físicos, vocês o amam. Por quê? Porque eles viram como Paulo está descrevendo o que a regeneração é ver a glória de Deus na face de Cristo, é ver a glória dele ressuscitado. Então quando vocês me verem ressuscitado, vocês vão se alegrar. Então tudo tem a ver com a realidade da ressurreição, e o crer bíblico é exatamente isso que Jesus está pintando para nós. Você vê, Jesus não tem um túmulo que você possa visitar, não existe, ninguém sabe, 100 anos depois da morte de Cristo, ninguém mais sabe onde era o túmulo de Jesus. É óbvio que para ter
romaria, depois inventaram, foi ali, para as pessoas irem. As pessoas falam, mas hoje em dia, né, católico faz romaria, evangélico faz romaria, todo mundo faz romaria, assim. E infelizmente agora a gente está na época que até reformado faz romaria. Antigamente, é a tragédia, o que é ruim sempre piora. Nós pensávamos, mas como é que as pessoas fazem isso? O que as pessoas vão fazer em Jerusalém? Você pode ir em Jerusalém porque lá é histórico, tudo bem, história, é ótimo. Mas lá não tem nada de santo, especial, maravilhoso. Você não tem nada, não tem nada. Não é? Mas a igreja católica, ela ia, tinha romaria, teve luta por causa disso, enfim. Aí depois os pentecostais, neopentecostais começaram a fazer viagem também, né? Assim, aí tinha caravana, aí olha, a gente vai orar no Monte das Oliveiras, depois a gente vai andar no sepulcro, não tem sepulcro nenhum, mas as pessoas vão lá e vamos lá na Gruta da Natividade. Aí tu pensa, meu Deus do céu, isso era só no catolicismo, que desgraça, agora também mas agora já tem reformado também, se você quiser, viagem. Você viaja, vai receber uma palestra em Jerusalém, não tem assim agora? Aí um pastor vai falar para você sobre Deus no castelo onde Lutero botou as 95 teses, como se você aprendesse mais de justificação se você estivesse no castelo em que Lutero pregou. É porque, na verdade, dinheiro. Romaria sempre foi sobre dinheiro, sobre vender amuleto, sobre alguém ganhar dinheiro. Nunca foi sobre a verdade. Quando você quer que alguém saiba a verdade da justificação, você fala para ela aqui. Você não quer que ela pague uma fortuna para você falar sobre isso para ela no castelo de Wittenberg. Porque não há... O poder que vai fazer alguém ser transformado pela pregação da justificação é o do Espírito Santo. O castelo de Wittenberg pode produzir nada a respeito disso, a não ser você ganhar dinheiro, porque é eu que sou o pastor que estou dando a palestra, ganhei dinheiro da agência de turismo, ganhei a viagem, ganhei um monte de coisas. Infelizmente o mal, ele, em vez de o bem, né, a verdade, ir saindo de um negócio, aconteceu o oposto. Então você tinha isso e entrou no mundo evangélico, mas que também não está com a verdade. Mas agora o mundo reformado faz a mesma coisa. Se você quiser fazer a sua próxima viagem para Israel, vá para a internet e procure, que você vai encontrar. E você vai poder também ir nos lugares da reforma, vai ser maravilhoso, assim, né? Então, não há um lugar onde é o sepulcro de Cristo. Por quê? Porque os cristãos logo não sabiam, mas ninguém sabia onde ele tinha sido enterrado. Porque todo mundo sabe onde cada profeta está enterrado, queridos. Todo mundo sabe onde cada grande líder foi enterrado, porque vira um lugar de romaria. Todo mundo quer ir lá, aqui é o lugar onde Maomé, não sei o quê, aquilo é o lugar de Buda, aquele é o lugar de não sei quem, o santo tal, esse aqui é o sepulcro de Abraão. Tem lugar. O de Jesus não tem. Por quê? Porque para os cristãos isso não tinha nenhuma importância. Perdeu a importância. Por causa da ressurreição, é como o quarto do seu filho. Eu tenho 2 filhos. Eu vou dizer a verdade, eu nunca fiquei no quarto deles pensando, olha a roupinha dele. Nunca fiquei, querido. Não é assim? Aqui, olha a cama dele. Eu passo no quarto e falo assim, está uma bagunça, vamos arrumar esse quarto aí, está horrível. Não é? Às vezes eu nem quero ir lá. Que pai que fica assim, no quarto do filho, não quer mexer em nada? É quando o filho morre, não é assim? É quando ele não tem filho mais. Aquilo ganha uma importância que aquilo não tinha quando você tinha um filho. Agora, tudo que o pai tem é o quarto. Então, o que acontece? Ele vai lá, olha a roupa dele. Puxa, os livrinhos, olha o livro que ele via, olha aqui, isso aqui. E a pessoa, a vida fica capturada, meio oprimido por isso. Mas por que acontece? Porque não tem mais um filho. Quando o filho está vivo, essas coisas não têm importância. Olha a meia dele é horrível, está suja, está com chulé, eu não quero essa meia. Mas, o filho morreu, né? Olha a meiazinha dele. Meu Deus, a meia dele. Eu vou guardar essa meia, não vou jogar mais a meia fora. Não é? A gente não devia ser assim, mas até cristãos acabam assim. Então ninguém foi com o quarto só ganha importância se você não tem mais o filho. Então aquilo tudo começa a se revestir de importância. A roupa dele, a camisa dele. Então é assim. Mas como Jesus ressuscitou, ninguém ficou assim, olha o túmulo dele, olha o túmulo dele. O túmulo dele é importante. O túmulo era importante, ele está vivo. As pessoas logo esqueceram. Como você não dá nenhuma importância ao quarto do seu filho, porque teu filho está vivo, teu filho está contigo.
Então, os cristãos não ficaram lá no sepulcro, não tinha importância o sepulcro, daqui a pouco ninguém mais lembrava onde era, todo mundo esqueceu onde era e acabou. Então, a razão de não se importarem com o túmulo de Cristo é que eles tinham Cristo. Eles tinham Ele lá. Então o cristianismo verdadeiro é encontrar Cristo ressuscitado. É contemplar a glória de Deus na face de Cristo. É isso que é ser regenerado. E todo mundo que foi justificado foi regenerado. Qualquer um que é cristão não precisa de um túmulo. Por quê? Porque tem Cristo. Como quando você tem filho, as coisas dele não viram um santuário para você. Você precisa de relíquias, quem já morreu, o cara quer guardar uma relíquia. Não existe relíquias sobre Cristo. E por que isso é tão importante? Porque Jesus está dizendo aqui que você tinha tem uma alegria incrível e indizível nele, não no céu. Mas quando você visse ele, quando eles vissem ele ressuscitado, ou seja, e todos aqueles que são regenerados, porque você é regenerado por ter seus olhos abertos para ver a glória de Deus na face de Cristo. Então, ele não diz, você vai me ver no céu, você vai me ver um dia, você vai me ver daqui a muito tempo, vai se alegrar. Não. Ele compara a alegria a uma mulher em trabalho de parto. E ele diz, quando chegou a sua hora, e ela tem um filho, então há uma alegria. Eu, como disse a respeito do quarto, tenho 2 filhos, aqui algumas pessoas têm mais. E a gente sabe que quando uma mulher está para ter o filho, não tem como fazer nada, a não ser ir para o hospital. Chegou a hora. Pode ser a hora mais inconveniente, não é? E quase sempre é inconveniente. Mas você não pode dizer para a sua esposa assim, dá uma segurada aí. No meio do jogo do Flamengo, não pode. Espera, está começando aqui o tempo, aqui, dá uma esperadinha, segura um pouco, segura aí um pouquinho que daqui a pouco acaba. Ou então, a gente está viajando, o lugar aqui é lindo, a gente vai parar tudo por causa disso. Segura uns 3 dias. Já pagamos o hotel, isso tudo vai atrapalhar. Então, você não fala isso, por quê? Porque não há como prender nem minutos. O fato é que o filho está nascendo, o fato é que aquilo está acontecendo. Jesus usa uma mulher no trabalho de parto como a ilustração da alegria que está chegando. Não tem como segurar. Você explicar como você consegue ter Cristo e ter visto Ele e não ter alegria, é como querer explicar que uma mulher está grávida há 30 anos. Todo mundo ia ouvir e dizer, é ridículo. Ninguém pode estar grávida há 30 anos, nem há 2 anos. E nem você pode ter um coração que não tem alegria e ter Cristo, é impossível. É isso que ele está dizendo. É como uma mulher grávida, está para nascer e está vindo. A alegria de vocês é assim. Se você realmente me conhecer, você terá alegria. É inevitável. Como é inevitável a mulher que está grávida, o filho vai nascer. Ela não pode segurar, vou ter só mês que vem. Eu vou segurar uns 3 meses, porque vai sair um dinheiro aí, e ter agora não vai ser bom. Daqui a 3 meses eu tenho. Não tem como. É impossível. Você não é um cristão sem alegria. Você não é um cristão. Você não foi regenerado. Se alguém falar que você foi justificado, está te enganando. Um cristão nunca está desprovido dessa alegria, porque é impossível, é incompatível. Por isso, um cristão pode ter tristezas, mas Paulo diz, tristes, mas sempre alegres. Nunca, não há nada que possa tocar nisso. Um cristão nunca chega ao desespero, e principalmente chega ao desespero final. Nunca, não é verdade. É impossível. A Bíblia continua dizendo mais e mais. Essa realidade. Alguns de nós têm a vida mais difícil, alguns de nós têm um tipo de temperamento, outros têm outro tipo de temperamento, alguns de nós tivemos pais horríveis, outros tiveram pais melhores, outros tiveram um passado horrível. O passado de Pedro foi um, de Tiago foi um, do apóstolo Paulo foi outro, o apóstolo João tinha uma história, André teve outra história, ninguém teve a mesma história, todos iam ter a alegria, não tinha nada a ver com sua história, com o seu passado, com os seus pais, com as suas experiências. Jesus diz, quando você me vê, você vai se alegrar. Não tem nada a ver com as outras coisas, tem a ver com me ver. Se me ver, vai se alegrar. Haverá uma alegria indizível e cheia de glória. No Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus, você lembra, está em João 2, é a festa do casamento de Caná. Então esse é a inauguração do ministério dele. É a marca daquilo que ele veio trazer. Eu até preguei a respeito desse texto há pouco tempo.
Então, você sabe que quando alguém está chegando, um líder, um grande líder, o seu primeiro discurso é para o quê? Para marcar. Quando o cara sabe, ó, esse é o meu primeiro discurso, ele quer marcar aquilo que sintetiza aquilo que ele vai fazer. É o primeiro anúncio, é o primeiro evento. Quando você começa uma campanha, você quer dar a essência. Por exemplo, Trump agora, a campanha que ele fez, era fazer a América grande de novo. Esse foi o primeiro discurso. Depois, tudo era sobre isso. Tudo era sobre isso. Porque o primeiro discurso era para marcar a razão daquilo, a razão. É por isso que eu quero ser presidente, para fazer a América grande de novo. Pronto, aquilo virou a marca. Aquele foi o discurso inaugural que Jesus fez quando ele estava entrando, assim, quando ele estava se mostrando publicamente aquilo que ele veio fazer. Ele não ressuscitou um morto. Ele não andou sobre as águas. Ele não curou uma pessoa. Ele criou 150 litros de um vinho incrível, que transformou toda a tristeza em alegria. Ele estava dizendo, você já ouviu falar nos mitos de Dionísio, do deus Baco, sempre cheio de alegria. O vinho era um símbolo disso, né, de alegria. Você já ouviu falar sobre florestas dançando na mitologia? Isso é coisa de criança comparada à alegria que eu trago. Então, como é o começo da igreja, quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja, é de alegria, de tal maneira que as pessoas pensaram, mas essas pessoas elas não estão em si mesmas. Como é que era a igreja? Cheia de sofrimento do apóstolo Pedro, tinha uma alegria indizível e cheia de glória. Você vê, o início do ministério de Jesus é sobre alegria, o início da história da igreja é sobre alegria. Jesus foi para o céu, derramou o seu Espírito e a igreja é inaugurada, alegria. O que a Bíblia diz sobre conversão, queridos? Paulo diz assim, o que é alguém ser convertido, ser regenerado, ser chamado por Deus eficazmente, quando a pessoa é, por fim, justificada. Paulo diz assim em 1 Tessalonicenses 1,6, de fato vocês se tornaram imitadores de fato. Ou seja, a conversão de vocês é realidade, não é uma impressão, não é um autoconvencimento, é real. Por quê? De fato vocês se tornaram imitadores do Senhor, apesar do muito sofrimento, vocês receberam com alegria a palavra do Espírito Santo, a palavra que vem do Espírito, receberam com alegria, é assim, é por isso que vocês de fato são filhos de Deus, essa é a evidência. Então você sabe o que é se tornar um cristão, ser um cristão? Algumas pessoas vão dizer, bem, eu sei, acreditar que Jesus viveu e ressuscitou no mundo, é acreditar que Ele é o Filho de Deus, é acreditar que Ele morreu pelos pecados, é acreditar que Ele morreu na cruz e que Ele ressuscitou dos mortos. Isso quer ser um cristão. Me desculpe, mas os demônios acreditam nisso tudo. Não há nada dessas coisas que um demônio vai dizer, eu não acredito nisso. O quê? Que Ele era o Filho de Deus? Não acredito. Que Ele ressuscitou? Não acredito também. Que Ele é o Filho de Deus? Não acredito. Tudo isso os demônios acreditam. Mas é óbvio que os demônios não têm nada a ver com Cristo. Qual a diferença de um demônio para o cristão? Não é no que nós cremos. Os demônios sabem que Ele é o Filho de Deus, os demônios sabem que Ele morreu na cruz, os demônios sabem que Ele ressuscitou, mas os demônios não têm nenhuma alegria. Eles não têm um coração que possam ter uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo, em que Cristo seja a fonte da alegria deles, como ela é do Deus Pai, porque isso é um dom de Deus, que Ele dá a quem Ele quer, ao regenerar e justificar um homem. A diferença entre um diabo e um cristão é a alegria, não é no que nós cremos. Eles creem em tudo que nós cremos. Eles não têm nenhuma negativa em tudo que você disse é verdade. Ele vai dizer, isso é verdade mesmo. Isso é verdade sobre Cristo. Então, é uma semente que o Espírito Santo coloca em nossos corações, que é constantemente alimentada pela nossa mente através da verdade de Deus, que o Espírito Santo constantemente incendeia em nossos corações. E é por isso que nós vamos de um grau de glória para outro grau de glória. E é por isso que os frutos são produzidos: alegria, paz, gozo, paciência. Vê, todas as coisas que dão o quê? Dão estabilidade à alma, não é assim? Não há nenhum fruto do Espírito que você pode dizer, eu tenho isso e estou desestabilizado. Paciência, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, alegria, paz. Você pode dizer, eu tenho essas coisas, mas estou totalmente em desequilíbrio. Então, o início do ministério de Jesus, o início da igreja, o início da vida cristã,
Porque esse é o reino de Deus. Por que tudo isso é sobre alegria? Porque esse é o reino de Deus. Quando Paulo quis falar sobre o reino de Deus, ele aponta para isso. Jesus foi enviado ao mundo para fazer algo incrível, para pegar homens como nós, que amavam as trevas, e fazer homens se amar e se deleitar nele como o Pai o ama, para que eles me amam com o amor com que tu tens me amado. É isso, para que eles tenham deleite, é esse poder. Então, como você vê esse reino? Não tem nada a ver com como você se veste. Eu me visto de uma maneira, você se veste de outra. Portanto, está no reino de Deus. Não tem nada a ver nem usar um tipo de roupa, nem outro tipo de roupa. Não é a maneira como você olha, não é a maneira como você come. Nós comemos coisas diferentes. Não é o não olhes, não toques e não manuseios que os homens inventam. Quando Paulo fala sobre o reino de Deus, ele diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida. Em Romanos 14, 17, o que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você não pode, ninguém pode, sem desprezar completamente a Bíblia, dizer assim: eu estou no reino de Deus, mas eu não tenho nem paz nem alegria no Espírito Santo. Isso é uma afirmação diabólica. Porque o reino de Deus é justiça, ou seja, é a justiça que vem de Deus, é a justificação. É isso que me coloca no reino de Deus. E traz o quê? Paz e alegria no Espírito Santo. Paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Estar no reino de Deus é ter essa justiça que vem somente de Cristo e ter essa alegria e essa paz. Por isso Jesus, naquele mesmo dia que ele falou sobre a alegria, ele diz: a minha paz vos dou, porque eu estou dando a minha justiça a vocês, e o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o poder do Espírito, é o fruto do Espírito que habita em vocês. Não tem nada a ver com restrição moral do coração, como o livro está explicando como o homem consegue ser civilizado e melhorar moralmente, porque ele usa o orgulho, ele usa a autopreservação. Não tem nada a ver com isso. Então olhe para o Evangelho. O que a palavra evangelho significa? Uma notícia alegre. Quando os anjos falaram sobre o que estava acontecendo, quando eles anunciaram o evangelho, o que eles falaram? Trago novas de grande alegria. Você não pode dizer o evangelho: eu creio no evangelho, mas não tem grande alegria. Mas então ele não é para você nova de grande alegria. Evangelho é uma boa notícia, é uma notícia que inunda a tua alma de alegria e gozo. Você não pode dizer: o evangelho em mim não trouxe alegria. Eu estou no reino de Deus, mas não tenho paz e alegria no Espírito Santo. Jesus Cristo nasceu, e os anjos disseram isso: esses que eu trago novas de grande alegria. Essa é a notícia, esse é o evangelho, são novas de grande alegria, porque através dele nós recebemos a justiça de Deus e podemos contemplar a glória de Deus na face de Cristo, que nos traz essa alegria indizível, essa paz. Eu já disse aqui, pregando sobre outro texto, que numa obra de Tolkien, que é sobre histórias de fadas, é um ensaio dele, na verdade é uma palestra que ele deu na Universidade de St. Andrews, se eu não me engano, em 1939, e ele não queria fazer disso uma obra, publicar, mas C.S. Lewis compilou e depois colocou isso à disposição de todos. Então, lá nessa obra, ele diz que tipo de história traz alegria para nós, nos enche de alegria. Que tipo de história que a gente ouve que traz muita alegria para nós? Ele diz: ela sempre tem um mesmo núcleo. O mesmo núcleo, não importa qual história seja. É a história em que, no meio do desespero incrível, e até através do desespero, a vitória é arrancada das garras da derrota, das garras daquilo que parecia ser a maior tristeza. As histórias alegres sempre fluem assim. É isso que ele está falando lá sobre histórias de fadas, que norteou o que ele escreveu, e C.S. Lewis e um monte de gente importante. Então, como assim?
Ele diz, é sempre através de uma fraqueza que acaba vindo a vitória. Sempre através daquele que parece improvável, aquele que parece fraco, aquele que ninguém diria, esse aí vai ser o herói. Então, aquela pessoa que parecia fraco, aquele ser que parecia fraco, de repente a alegria explode por cada vitória que vem através daquilo que era mais improvável no meio das garras da derrota. E falando sobre isso na sua obra, ele criou uma palavra. O Tolkien tinha essa mania, né? Ele criou todo um idioma para os elfos, ele gastava tempo fazendo essas coisas. E ele também criava palavras para explicar essas ideias. E eu lembro que eu mencionei isso aqui pregando em outro momento, em outro texto, sobre um assunto que não era exatamente assim, que é eucatástrofes, a palavra que ele usa para isso, para essa vitória, essa grande alegria que flui no meio das garras da derrota. Vem de duas palavras que ele juntou, lá do grego, do euro, que é bom, e a outra, catástrofes, que a gente já sabe o que é. Uma catástrofe é uma tristeza que é enorme. Quando uma tristeza é grande demais, você diz, é uma catástrofe, não é? Isso é uma tragédia. Então ele cunhou essa palavra, não é? Que é meio contraditória, porque seria uma catástrofe alegre, não é? As duas palavras que ele juntou para criar essa palavra, ou seja, é uma fraqueza que acaba em força, é uma derrota que quando você vai olhar direito a derrota, ela é uma vitória, ela é estranha, há uma súbita mudança nos eventos, na hora que parecia pior, e tudo muda, e isso gera uma alegria enorme, uma alegria incrível. Então, esse é o clímax, por exemplo, da obra mais famosa dele, que é O Senhor dos Anéis. Tudo parecia não funcionar, porque quem vai ser o herói? Uns hobbits fracos? Ainda assim, na hora H, todo mundo fraqueja. Se você pensar na cena mais importante no Senhor dos Anéis, um grupo não muito grande de homens e elfos, enfim, um grupo pequeno de pessoas está no portão de Mordor, totalmente cercado, não há nenhuma chance de vitória. Toda a esperança deles está lá aqui dentro, lá perto da montanha, lá na montanha da perdição, lá. Dois hobbits estão levando o anel para ser destruído, mas o que acontece? Deu tudo errado, porque mesmo aquele hobbit que seria improvável, a vitória vinha através dele, ele fica tão capturado pelo anel, pela beleza do anel, que ele resolve não destruir o anel. Ele não vai destruir o anel, ele vai ficar com o anel. Portanto, aquelas pessoas lá e o mundo inteiro vai perder, porque o Senhor da escuridão vai dominar tudo. Mas aí tem um outro personagem que é totalmente corrompido pelo poder do anel, que tenta ficar com o anel de qualquer jeito e roubar o anel do hobbit, que também não queria mais destruir o anel, que é o Gollum. E porque o Gollum quer roubar o anel do outro, ele rouba mesmo, ele acaba caindo sem querer dentro do fogo da montanha da perdição, e o anel é destruído. Isso é uma eucatástrofe, segundo J.R. Tolkien. Tudo parecia estar errado, as pessoas fraquejaram, o hobbit fraquejou, o poder do Senhor dos Cruz se tornou enorme, está todo mundo cercado, não há nenhuma chance, tudo vai dar errado. Mas no meio disso, na hora que parecia mais improvável, acontece essa eucatástrofe e tudo vira alegria. O olho que tudo vê, a torre explode, a montanha explode, eles vencem contra todas as probabilidades, no meio das garras da derrota, eles vencem. Ele diz, por que toda história é assim? Por que toda história que alegra os nossos corações tem uma eucatástrofe no meio? Porque a grande história é assim. Porque a única eucatástrofe de verdade que aconteceu no mundo, aconteceu na cruz. Tudo parecia derrota. O herói parecia fraco demais, frágil demais, sem poder demais, vulnerável demais, estavam matando ele, parecia que estava tudo errado. Como disso podia sair alguma coisa boa? Como a vitória sobre a morte podia vir da morte? Como a vitória sobre o pecado, a morte, todas as coisas iam vir exatamente do assassinato de Deus no mundo? Então, é uma eucatástrofe, é a única, na verdade, que aconteceu. Ele diz, olha, essa é a história do Evangelho. Todas as outras histórias, elas tocam no nosso coração por causa disso, porque lá há um eco em nós que a gente sabe que nós
precisamos desesperadamente disso. Ele diz, essa é a história. Ele diz, do patinho feio, não é assim? Acaba que ele não é um patinho, por isso que ele é diferente, porque ele é um cisne, né? Não é um patinho. É a bela e a fera, a beleza que dá entrega toda a sua beleza e joga a sua felicidade nos braços de alguém horrível, e só por causa disso, desse sacrifício incrível, a fera pode deixar de ser fera, e ela merecia ser fera. Então, ele diz, todo o coração, e toda história que reverbera alguma alegria em nossos corações, é por causa dessa grande história que cria essa alegria invencível em nós. Essa eucatástrofes que é a cruz. Então ele diz, isso não é um mito, não é? Todos os mitos apontam para essa realidade, e foi o que aconteceu, e há realmente uma beleza indescritível e infinita que um dia beijou a fera, e há realmente um Hércules que venceu o vilão, e há realmente um herói, e só em Cristo há uma eucatástrofe de verdade na história do mundo. Então a palavra evangelho significa alegria, uma notícia de grande alegria, porque é isso que a eucatástrofe traz, uma grande alegria, porque era diante de uma tragédia que parecia iminente, determinada e impossível de ser vencida, e quando tudo se transforma, se você vê, por exemplo, o final do Senhor dos Anéis, é alegria, tudo é júbilo. Então, aqui nessa noite, há três tipos de pessoas. E uma das coisas que vai sempre acontecer é que aqui em Jardim da Luz vai ter sempre esses três tipos de pessoas. Há as pessoas que dizem, eu sou um cristão. E há pessoas que vão dizer, olha, eu não sou um cristão. E há aquelas que dizem, eu não sei se sou, eu gostaria de ser, eu não sei se sou cristão. Nós estamos sempre aqui, em um desses lugares. Para aqueles que são cristãos, o que eu diria, ou o que eu perguntaria, se isso é verdade, tua vida é tudo sobre essa alegria. Não importa o seu passado, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que vai acontecer, há uma alegria indizível e cheia de glória, que está no fundo, tão profundo na sua vida, que ela acaba dominando todas as coisas, até na mais profunda tristeza dos acontecimentos da vida, ela está lá e ela é vitoriosa. Portanto, é sempre como o apóstolo disse, tristes, mas sempre alegres, sempre alegres. Nenhuma tristeza é capaz de eclipsar essa alegria, ela está sempre lá. A tristeza é uma coisa que vem e vai, conforme as coisas acontecem. Por exemplo, minha mãe morreu agora, não é? Então isso é uma tristeza, mas a alegria não deixou de estar lá. E a tristeza vai se escoando, e a alegria continua. A alegria é um sol que nunca se põe. Tristezas vêm, tristezas vão. Quando elas vêm, elas não eclipsam a alegria, e elas vão passando, mas a alegria está lá, ela é perene, ela é porque eu vi a Cristo ressuscitado. Isso é imutável no coração regenerado. E você vê, ela está em tudo, porque o Evangelho é uma notícia de grande alegria, é sobre alegria. O Evangelho é sobre alegria, uma alegria dominante, uma alegria que não vai embora jamais. É uma alegria em Cristo, é uma alegria por vê-lo, é uma alegria por quem Ele é. Então ela está no início do mistério de Cristo, ela está no início da igreja no mundo, ela está no início do cristianismo ou do evangelho no coração do homem. Ela nunca mais vai embora, ela fica lá para sempre, porque é tudo sobre alegria. Então você é dominado por ela, e essa é a realidade do evangelho. Você lembra quando João Batista, ainda na barriga de Isabel, chegou perto de Jesus? Você lembra o que a Bíblia diz? Maria estava grávida de Jesus, Isabel grávida de João, e quando Isabel chegou perto de Maria, ela diz assim, ao som da tua saudação, a criança no meu ventre saltou de alegria. Você vê o que acontece na presença de Jesus? Mesmo João, no ventre da sua mãe, pulou de alegria.
É isso que Jesus disse: quando vocês me verem, vocês vão se alegrar, é inevitável. Me ver tem alegrado o Pai por toda a eternidade. Olhar para mim, me contemplar, Ele vê em mim a sua beleza infinita. É impossível me ver e não se alegrar. Mesmo um bebê na barriga, se sabe que está diante de Cristo, então ele pula de alegria. Então Isabel disse assim: ao som da tua saudação, a criança no meu ventre saltou de alegria. No Salmo 96 diz que quando Jesus voltar, as árvores, os bosques e toda a criação vai saltar de alegria quando Ele voltar em sua glória. Agora, se árvores, se bebês no útero são invadidos por alegria assim, Jesus está dizendo o seguinte: se alguém fica na minha presença, salta de alegria. Se alguém me vê, salta de alegria. O cara está na masmorra, mas se ele me tem, ele tem alegria. Ele está na mais terrível perseguição, como aquelas pessoas que Pedro está descrevendo, mas eles me veem, então eles têm uma alegria indizível e cheia de glória. Aqui está o porquê da Bíblia dizer alegrai-vos. Outra vez digo alegrai-vos. É porque, óbvio, a Bíblia está falando sobre homens habitados pelo Espírito Santo, que cada vez mais aquele que habita em nós para revelar quem Cristo é, está cada vez mais revelando Cristo. Então, a Bíblia não está dizendo force os seus sentimentos, invente os seus sentimentos. A Bíblia está dizendo o seguinte: você está vendo Cristo. Agora, a contradição final é dizer: eu estou vendo Cristo, eu creio em Cristo. Eu vejo Cristo, mas o que me domina é uma tristeza. Isso é um absurdo completo. Mas por que as pessoas são capazes de fazer esse tipo de afirmação? Porque elas têm ouvido mensagens que não é o Evangelho, queridos. E tem visto pessoas que, mesmo que dizem pregar o Evangelho, logo depois ecoam o que o humanismo secular diz. Portanto, essa é a única argumentação que a pessoa podia ter. A Bíblia não diz que eu vou forçar meus sentimentos. Eu tenho que me alegrar, estou desanimado, mas não tenho alegria, mas vou ter que me alegrar, porque a Bíblia diz que eu tenho que me alegrar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se você viu Cristo, se você vê Cristo, você vai se alegrar. Se você me vê, você vai se alegrar. Tudo se alegra na minha presença. Tudo que pode se deleitar com o que eu sou. Então, a Bíblia não está dizendo que você vai inventar um sentimento. Está dizendo que ver Cristo, que ser regenerado é uma coisa real. Então eu sei que há momentos de tristeza, mas a alegria é como uma vida em nós. A alegria é a verdade do Evangelho em nós, é Cristo em nós, que é a esperança da glória. Então, nós nos gloriamos nas tribulações. Então, há tristeza em nossas vidas, mas é como uma árvore, no inverno cai todas as suas folhas. Você olha uma árvore no inverno, em determinados lugares, parece que ela está morta, mas ela não está morta, ela está viva, a seiva está dentro dela, não é? Aquele é um período, eu diria, de tristeza, você vê, mas a alegria está pulsando lá dentro, a vida está pulsando dentro dela, logo as folhas estão lá de novo, ela não está morta, ela está viva. Então nós temos períodos em que a tristeza chega profunda, pessoas, por exemplo, que a gente ama muito, partem. E quando isso acontece, a alegria não só está em nós, ela continua crescendo em nós. Ela está crescendo no inverno, como aquela árvore no inverno cresce. Ela está no processo, ela não cresce só na primavera, no verão, ela está crescendo no inverno. Você pode não ver, você pode externamente não enxergar tudo que aquela árvore é em vida, em crescimento, mas está acontecendo. A alegria é assim em nós. Então, todas as coisas no Evangelho estão sendo feitas pelo Espírito Santo e todos os meios de graça para produzir cada vez uma alegria maior em Cristo. E ela cresce, é isso que crescer de um grau de glória para outro grau de glória. Nós vemos mais Cristo e nos alegramos mais em Cristo, à medida que o tempo passa, não é? E que a vida vai se desenvolvendo. Porque o que é crescer? É conhecer mais Cristo. E o que é conhecer mais Cristo? É produzir em nós, produzido por isso em nós uma alegria maior, cada vez maior. Então, o sofrimento e o mal nesse mundo não tem nenhuma chance. É isso que ele estava dizendo, por isso que ele estava dizendo: olha, a minha paz vos dou. No mundo vocês vão ter aflições. Ele vai dizer: aí a minha paz vai ter dificuldade. Ele não diz isso. Ele diz: não, no mundo vocês vão ter aflições, mas em mim vocês vão ter paz. Sempre
vai vir aflições do mundo, mas não vai me mexer com a paz de vocês, porque a paz de vocês não vem do mundo, a paz de vocês vem de mim, e de mim vocês vão ter paz. Todo mundo vocês estão, mas vocês vão ter paz, porque eu dou a vocês a minha paz, e porque vocês me veem, vocês vão se alegrar. Ele disse isso no mesmo discurso, naquela noite, para eles, não é? Então, Lord Byron, que é um escritor, um dos poetas mais famosos inglês, e escreveu obras famosas como Dom Juan, enfim, ele disse: na vida, tudo que eu fiz foi tentar fazer com que todas as coisas me levassem a uma alegria e a um certo prazer e me divertir. E quando eu estou perto de morrer, eu tenho que dizer algo a vocês. Ele diz: não há nenhuma alegria que o mundo possa dar que ele não tire. Todas as alegrias que o mundo dá, ele tem um poder muito maior, Lord Byron disse, de tirar. E ele tem um poder tão incrível que nos deixa seco, é horrível. Tudo que esse mundo te der, que te alegrar, Lord Byron disse, espere, ele vai tirar de você, e vai ser pior do que quando você não tinha aquilo que você achou que te deu alegria. Porque é um poder escuro nesse mundo, de nos dar alegria só para depois tirar e nos deixar pior do que estávamos antes. É isso que eu estava dizendo. No mundo vocês têm aflições, e vocês são pessoas como Lord Byron, que não me veem, então vocês vão ver como isso é horrível, mas a minha paz, a minha alegria não. Se vocês me verem, vocês vão se alegrar. Agora, essa alegria tem uma estrutura, não é alegria cristã, de certa forma, ela se parece com outras alegrias. Você se alegra em quê? Você se alegra naquilo que você acha belo, naquilo que te encanta, naquilo que parece satisfazer coisas em você, aquilo que traz gratificação. É nisso que você se alegra. E se você pudesse manter sempre isso, Lord Byron dizia, então você ia poder manter, mas o fato é que você não consegue, o mundo tira isso. Então, eu já disse isso aqui, às vezes, quando eu tenho dificuldade de dormir, eu não fico lutando muito com esse negócio, eu tenho que dormir, porque isso não funciona. Eu normalmente penso em coisas que me trazem algo que eu experimentei, que eu achei tão refrescante, tão acalentador. Então eu lembro de um lugar específico ali perto de Teresópolis, um lugar incrível, onde depois de você andar muito na mata, de difícil acesso, tem uma série de cachoeiras. Aquela imagem ficou na minha mente para sempre. Às vezes eu fico pensando nela, é tão bom. Eu nunca mais vi, a última vez que eu vi eu tinha 17 anos, então faz muito tempo, mas eu lembro daquele lugar, e de certa forma, quando eu não estou sem sono, eu queria estar lá, ia ser bom, eu posso ir com a minha mente. Ou então você lembra de uma música, não é assim? A maior parte do tempo, o que eu gasto nesses momentos é aproveitar para meditar em tudo que a palavra de Deus diz nas horas da noite. Mas por que assim? Eu fui naquele lugar com 17 anos, fui lá umas 4 vezes, mas aquele lugar, quando eu fui lá, tinha mosquito, era ruim chegar, foi difícil, mas eu não ganhei nada. Eu saí de lá tão duro quanto eu cheguei com 17 anos, mas aquela beleza me encantou, não é? Então, de alguma forma, a alegria sempre é algo que te encanta. É óbvio que aquele lugar, ela não tem um poder, porque uma beleza é efêmera, não é? Mas você vê, toda alegria, ela flui disso, de um lugar que você viu, de algo que de alguma maneira trouxe satisfação. É uma música, é um lugar, é uma pessoa. O que aquilo te deu? Não deu nada, deu beleza. Deu beleza que trouxe determinado prazer. Então, você vê, é isso que é alegria puramente natural. Então, é uma coisa que você eu não penso naquilo para ganhar dinheiro ou para me tornar um homem sábio. Aquele lugar é só um lugar lindo, que me traz
encantamento. Então a Bíblia diz aqui, por exemplo, Jesus diz aqui que a mulher, quando chega a sua hora, ela está triste, ela está com medo, mas quando a criança nasce, ela se enche de alegria. Por quê? Por que ela se enche de alegria? Qual é a razão? Se você tem um filho para te dar alegria, então você vai destruir a filha do seu filho, porque qualquer problema com ele atinge a sua alegria, e como você tira dele a sua alegria, você coloca sobre ele um peso da sua felicidade, e nenhum ser humano pode suportar isso, você vai sufocá-lo. E se você tem um filho porque você acha, ninguém no mundo vai me amar, mas meu filho vai sempre me amar e vai sempre ser uma pessoa maravilhosa, então você vai também colocar sobre ele um peso que ele não pode suportar. Você vai destruir o seu filho se você realmente tem ele como uma coisa útil para você de alguma forma. A maneira com que nossos filhos nos abençoam é porque eles são nossos filhos só. Nós criamos nossos filhos para ir embora. Nós criamos nossos filhos para crescerem, eles estudam, nós gastamos uma fortuna com nossos filhos. Mas quando está tudo pronto, eles falam, tchau, pai. E você fica feliz. Você fala, graças a Deus, olha só, que maravilhoso. Porque era isso que você queria. Você não queria nada. A sua alegria era o seu filho. Você não estava esperando nada, você não estava querendo tirar nada disso. Então, chega a hora de ele ir embora e você acha isso maravilhoso. Porque era só isso. Você só achava isso lindo, ter um filho. E tudo que compõe ter um filho fez parte disso, era só isso. Então, a estrutura da alegria em Cristo, se parece com isso, mas ela é totalmente diferente, porque ela tem uma estrutura espiritual, imortal e de uma beleza que não tem nenhuma relação com nada no mundo criado. Então, Jesus usa essa figura da mulher. Então ele diz, olha a dor incrível de uma mulher quando vai ter um filho. Hoje, a mulher continua tendo dor incrível para ter um filho, mas é óbvio que na época de Jesus tudo era muito mais complicado do que hoje, não é? Então, olha esse trabalho incrível. Ela está sentindo todos os golpes para esse filho nascer, e ele diz, de repente ele nasce, e ele dizia, ela não lembra mais da dor, pela alegria de ter nascido um homem no mundo. Isso não é maravilhoso? Observe que ele não diz, ela não sente mais dor, ele não diz isso. Ele diz, quando o filho nasce, aí não tem mais dor nenhuma, ela está, que maravilha, passou tudo, não é isso que ele está dizendo. Ele diz que ela não lembra mais da dor. Não lembra mais da dor. Quando a criança nasce, a dor não se foi, mas ela não lembra mais. Como assim? Como assim? Ele diz assim, João 16, 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece da dor e da angústia, por causa da alegria. A alegria faz ela esquecer a dor. A dor não foi, mas ela esquece. Ela esquece a dor e a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. O que significa a palavra lembrar, esquecer? Eu, pregando sobre um salmo, falei isso aqui, mas é a mesma coisa. A Bíblia diz que quando você está em Cristo, quando finalmente Ele te vê em Cristo, Deus não lembra mais dos seus pecados. Mas o que é isso? Como não lembra? Deus sabe tudo. Deus é onisciente, Deus não pode esquecer nada. Ele tem toda a sua vida não olhando para o passado, Ele está vendo agora tudo que você fez. Ele vê o seu pecado sempre, 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 para sempre. Não é? Isso não quer dizer que Ele não está ciente de tudo que você foi, de todos os seus pecados, de cada instante. Não significa que isso pode ser apagado realmente, que Deus de fato não esteja vendo isso agora. Ele está ciente. Mas ele está dizendo o seguinte, o teu pecado não vai me controlar nunca mais. Então o teu pecado, em vez de produzir em mim ira, ele não me controla. O que me controla é o que meu filho fez. Você está em meu filho. Então sempre que eu olhar para você, eu vou sentir o amor que eu sinto por ele. Eu não sou controlado mais pelo seu pecado. É isso que ele está dizendo. Ele não se lembra dos seus pecados mais. Porque quem me controla agora é o que meu filho fez por você, não o que você fez. Então, eu não me concentro mais, isso não toca mais meu coração. O que toca meu coração, quando eu olho para você, é o que meu filho fez. O que desperta todos os meus sentimentos é o que meu filho fez. Então, o amor que eu tenho pelo meu filho, a alegria que eu tenho nele, o prazer que eu tenho nele, quando eu olho para você, eu sinto isso.
Ou seja, é um amor que conquista o meu coração, que é o que eu sinto quando eu olho para ele. Agora é o que eu sinto quando eu olho para você. Então olha o que está acontecendo. Aqui está uma mulher, ela está com dores horríveis, está num trabalho de parto. E a estrutura da alegria dela não é a negação, como é a estrutura que pode ser a alegria do mundo. Ela não está dizendo assim, bem, doutor, agora que meu filho nasceu eu não sinto mais nada, eu estou bem, posso levantar agora e dar pulos aqui. Ela não pode, o seu corpo ainda está com todas aquelas coisas. Mas ela está dizendo o seguinte, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ela está tão cheia de amor, de encanto, de alegria, para olhar para o rosto daquela criança, que ela esquece da dor. Ela esquece da dor. Isso não significa que ela nega a dor. Não significa que não está doendo. Significa que a dor não controla mais ela. O que está controlando ela a partir daquele instante? A alegria de ver aquele filho. A alegria é tão grande que ela esquece da dor. Então ela não tem dor, ela esquece. E a estrutura da alegria cristã, Jesus diz, é essa alegria, é essa estrutura. Por isso que ele traz essa metáfora para nós. Você vê uma beleza tão incrível em Cristo, tão grande, que te dá uma alegria tão profunda, que nenhuma dor te controla mais, nenhuma aflição, nenhuma perseguição. Você esquece no sentido de que a dor não te controla. Você olha para aquela dor que é enorme, e você diz igual Paulo, nossa leve e momentânea tribulação. Ela é grande, ela é enorme, ela é gigantesca, mas há uma alegria tão grande que ele esquece da dor. Ele esquece da dor. Não é isso que Jonathan Edwards fala, não é? Qual é a diferença entre uma pessoa que nasceu de novo e uma pessoa religiosa, um cristão nominal? Jonathan Edwards diz, não é que um é obediente e outro é desobediente. Ele diz assim, muitas vezes o cristão nominal é muito obediente, ele é legalista, às vezes ele obedece mais, se esforça mais e, entre aspas, do ponto de vista humano, se santifica mais do que o cristão verdadeiro. Não é essa a diferença. A diferença entre o cristão nominal e um cristão verdadeiro, alguém regenerado, não é que um obedece e outro desobedece, porque se você olhar desse jeito, você vai ter uma ideia muito falsa do que é ser um verdadeiro cristão, um homem regenerado. É por isso que mesmo essas pessoas vão estar surpreendidas dizendo assim, não, mas eu te obedecia, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Esse é o engano. Jonathan Edwards diz, um cristão nominal e um cristão verdadeiro, os dois obedecem a Deus. Às vezes você olha um para o outro e parece até que o outro obedece até mais. Como eu falei na semana passada, estavam pregando sobre Isaac e Ismael. Isaac não era melhor do que Ismael. Ismael era um bom filho, ele obedecia a Abraão, ele não era o filho da promessa. Mas não era porque você olhasse externamente e ia dizer, esse aqui é um bom filho, esse aqui é um filho horroroso. Não. Então, na verdade, um cristão nominal, Jonathan diz, pode parecer muito mais obediente, muito mais comprometido e muito mais santo. É por isso que todos os fariseus eram vistos como homens santos, ele diz. Eles pareciam totalmente obedientes, eles pareciam ser gente que só vivia orando, eles viviam lendo a Bíblia, eles viviam fazendo tudo certo, não faziam nada errado. As pessoas olhavam e falavam, esses caras são os santos. Quando Jesus disse, eles não são, não. As pessoas pensavam, Jesus não pode, esse cara está louco. Mas é porque Jesus podia ver além do que todo mundo podia ver. Ele podia ver o interior, né? Mas ninguém vê o interior. Externamente, é o que Jonas está falando, muitas das vezes o homem não regenerado, o cristão nominal é mais obediente, parece ser mais zeloso, parece ser mais não sei o quê, ou qualquer outra coisa, não é? Ele diz, a diferença entre um cristão verdadeiro e um cristão nominal é que o cristão verdadeiro é atraído por Deus. A pessoa, o cristão nominal, ele diz, vê Deus como útil, ou ele vê que a sua santidade pode comprar algo em Deus, ou ele vê que Deus pode fazer algo para ele, ou ele quer ver que ele quer ganhar a visão das pessoas achando que ele é espiritual, que ele é o grande, que ele é o cara, que era o que os fariseus faziam. Então ele diz, quanto mais o cara quer isso, mais obediente ele é, mais ele cria regras mais difíceis para mostrar o que é santificação. Então ele acha que Deus vai responder a oração dele se ele orar 2 horas, mas se ele orar só meia hora, Deus não obedece. Ou seja, ele não ora 2 horas porque Deus é lindo, ele ora 2 horas porque se ele não orar 2 horas, Deus vai mandar ele para o inferno, ou então Deus não vai atender ele, não vai ouvir ele, ou então ele não vai poder contar para todo mundo que ele ora 2 horas. Então, o que é o cristão verdadeiro? Ele diz,
Ele disse, é alguém que acha Deus lindo. É como você fica lá naquela, igual eu falei, que ficava naquele lugar, horas olhando para aquele lugar bonito. Por quê? O que ia ganhar com isso? Nada, porque era lindo. É isso multiplicado ao infinito. Você vê muito isso, por exemplo, em cristãos nominais. Certa vez alguém me disse assim, poxa pastor, tudo que eu queria era ser advogado. Na verdade eu queria ser juiz, por isso eu fiz direito. Ia ser advogado para ser juiz. E eu me dediquei, eu estudei muito, eu fiz todas as coisas. Além de todo o meu compromisso com Deus, eu me dediquei a isso o máximo da minha vida. Porque eu via uma beleza nisso, isso era a minha carreira. Mas eu estou tão devastado porque deu tudo errado. E eu fico pensando, por que depois de todas essas coisas Deus não... Você vê, a beleza da vida dessa pessoa não era Deus, era a carreira, mas ela servia muito a Deus, se santificava, orava, fazia todas essas coisas. Agora ela está dizendo, por que eu fiz tudo isso e Deus não fez isso? Jonathan Edwards vai dizer para ela, porque você é nominal, você nunca viu Deus como uma beleza, você via como uma beleza uma carreira de juiz, e aí você achou que Deus era um bom caminho para isso, você estava usando Deus. Agora você está arrasado porque a beleza da sua vida se foi. E se a beleza da sua vida fosse Deus, então a beleza da sua vida nunca iria embora. E a sua alegria está lá, indizível e cheia de glória. E isso é verdade. O que? Com muitas pessoas que não é carreira, mas que é o seu casamento. Não é? Elas perguntam, Deus, por que Deus deixou isso acontecer no meu casamento? Eu estou devastado, minha vida acabou. Então, porque você achou que Deus era um bom caminho para guardar a beleza da sua vida, que era o seu casamento, mas Deus não era. Você podia, é óbvio, e deve amar o seu casamento, ou o seu trabalho, e devia ser como Davi amava o seu filho, não é assim a Bíblia diz? E aí Davi orou pelo seu filho, para ele não morrer. Oh Deus, deixa meu filho viver. Eu queria que meu filho vivesse. Um pai ora assim. Mas aí as pessoas viram Davi orando, aí o garoto morreu. Aí então ficam indo, vamos falar com ele, porque o cara está ali orando, para o filho dele viver, e agora o filho dele morreu. Ninguém queria dar notícia, porque o cara era rei também. Rei irritado é perigoso você estar perto. Para mandar morrer, rei era assim, né? Mas aí, quando Davi, o que aconteceu? Está todo mundo cochichando. Esse negócio de não querer que as pessoas percebam é muito pior, né? O que está todo mundo cochichando? Aí, Davi aqui, o garoto morreu. Aí Davi disse, agora vai explodir. Agora acabou a vida de Davi. A Bíblia diz que Davi levantou, se ungiu e foi adorar a Deus. O filho dele não era a beleza da sua vida. Quando Davi disse, Deus é a minha porção, é a porção do meu cálice, é a minha herança, você vê, era verdade. É óbvio que como pai ele queria que o seu filhinho vivesse, mas o filhinho morreu. Não era o que Deus quis. Ele não falou assim, por que Deus fez isso? A Bíblia diz, ele foi adorar a Deus, Ele pode realmente dizer a Deus, Deus, tu é melhor do que a vida, tu é melhor do que filhos, tu é melhor do que tudo, tu é a beleza que me encanta. É isso que Jonathan diz, essa é a diferença de um cristão não nominal para um cristão que foi regenerado. Ele tem uma alegria indizível, cheia de glória, ele está encantado por Deus, pela beleza de Deus. Deus nunca é útil. Deus faz coisas assim, nos dá filhos, nos dá casamento, mas Deus dá e Deus tira. Então a alegria cristã, ela convive com sofrimentos. Exatamente porque ela convive com sofrimentos, nós nunca fugimos do sofrimento igual o mundo. O mundo, ele precisa de ambientes e de situações ideais para a alegria dele. A alegria cristã não é no mundo. Se nós queremos ter alegria, nós temos que entender que a alegria não está no mundo. Você nunca vai ter alegria no mundo se a tua alegria estiver no mundo. Então a alegria cristã, ela convive com o sofrimento, ela convive com a perda, ela convive com a dor. Porque quando você lembra de Cristo, como quando a mãe olha para o filhinho, o rosto do filhinho, ela esquece a dor. É isso. Isso significa não que não está doendo, mas que a dor não te controla. Não te controla mais, não te controla nunca mais. A alegria mundana, ela evita sofrimento, ela evita tristeza, ela não pode nem ser ajuda para as pessoas, porque ela não quer estar em ambiente triste, porque elas ficam deprimidas. Mas nós podemos ir a enterros, nós podemos estar no cemitério, isso não nos devasta, nós podemos estar lá com as pessoas, nós podemos abraçá-las, nós podemos estar com elas, nós não pensamos, esse ambiente, não gosto
enterro, não gosto de cemitério, me faz mal, eu me sinto assim meio... A alegria cristã convive com a dor, ela convive com a morte. Os cristãos perseguidos moravam nas catacumbas de Roma, eles moravam nas catacumbas onde estavam os corpos das pessoas que estavam com eles nos últimos cultos, que foram mortos, eles estavam lá. A alegria cristã convive com isso, e eles tinham uma alegria indizível e cheia de glória. Então, na verdade, a alegria mundana nega o sofrimento, mas a alegria cristã ela reforça o sofrimento, porque ela mostra, ela é reforçada no sofrimento, porque no sofrimento você vê, eu sou justificado, a minha alegria é verdadeira, porque eu me glorio nas tribulações. A minha justificação não é só um sonho, é verdade. O fato de eu contemplar Cristo me traz uma alegria mesmo nas tribulações, mesmo naquilo que seria pura angústia para o homem. Então nós somos pessoas que podemos conviver com a dor. É por isso que o cristão não precisa fugir dos ambientes tristes e do hospital e do cemitério, porque essas coisas perturbam a sua paz ou a sua alegria ou qualquer coisa assim. O cristão não tem medo, não é, de se envolver com as pessoas que estão sofrendo. Isso não vai tirar dela, não vai sugar a alegria delas e deixar elas na escuridão. Elas não têm isso, porque nós temos uma alegria que convive com enterros, convive com morte, convive com perdas, convive com qualquer coisa. Ela é indestrutível. Se vocês me verem, vocês vão se alegrar. Se nós vemos Ele, nós vamos estar sempre experimentando isso. A alegria do mundo diz: olha, eu não posso admitir coisas ruins. Se isso acontecer, vai devastar a minha vida, vai acabar com a minha vida. Eu não posso conviver com isso e ser feliz. Eu não posso sentir essa alegria quando eu estou sofrendo. Ou eu estou sofrendo ou eu estou alegre. As duas coisas não dá, Eu não posso ter situações ruins, duradouras e alegria. Paulo diz: tristes, mas sempre alegres. É totalmente diferente. É sobre isso que é o Evangelho. É sobre ver Cristo como lindo. Isso traz uma alegria, um gozo indizível a nós. A alegria cristã é assim, ela fica mais brilhante quanto mais escura fica a noite, porque ela se evidencia como as estrelas se evidenciam à noite. Na tristeza, nos dias escuros, ela brilha, a alegria cristã brilha. E enquanto a alegria de todo mundo vaza quando dá tudo errado, é por isso que Lord Byron diz: esse mundo tem uma capacidade de nos dar alegria só para tirar e nos deixar mais miserável do que nós éramos antes. Então, não cristão. E para encerrar, Jesus diz que essa alegria não vai parar nunca, ela sempre vai crescer, esse regozijo. Então, certa vez uma pessoa me disse assim: eu vejo Paulo dizendo regozijai-vos sempre, eu tentei ser feliz, mas eu não consigo. Essa pessoa não está entendendo que você não é alegre assim porque você tenta, você é alegre assim porque você contempla Cristo. Não é uma questão de tentar. Se a pessoa está tentando ser feliz ou tentando criar a sua alegria, ela não entendeu nada sobre o Evangelho e nada sobre o que foi dito até aqui. Quando Jesus Cristo nos diz sobre essa mulher, porque chegou a sua hora. Você vê, isso aponta para Ele mesmo está falando sobre a alegria deles e sobre a alegria dele, porque a alegria deles seria a alegria que Ele dá. Ele também está mostrando como essa alegria, que é a alegria dele, funciona. Você vê, ele diz: quando chegou a hora dessa mulher, essa é a expressão que Jesus gosta de repetir, né? Em João 16, 21, que eu li, diz assim: porque é chegada a sua hora. Isso é chegada da hora do parto, da dor, da aflição. A mulher está dando à luz, sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Então, se você ler o Evangelho de João, toda hora Jesus fala sobre isso. Essa é uma expressão comum do Evangelho de João: a hora. Por exemplo, em João 7,30, em João 8,20, em João 13,11. No capítulo 12, 22, Jesus diz assim: e Jesus já respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Você sabe que no capítulo 2, quando a mãe dele procurou ele porque tinha acabado o vinho, ele disse: mulher, não é chegada ainda a minha hora. Então, que hora era essa que ele estava falando? Era a hora sexta, era a hora da escuridão, era a hora que a ira infinita do seu pai ia ser colocada sobre ele. Ele diz: eu vim para esta hora. Ainda não chegou a hora, mas ele diz: quando chegou a hora, ele mostrou na sua face a firme determinação de ir para Jerusalém morrer. Era a hora que ele ia dizer: meu Deus, por que me desamparaste? E era uma agonia terrível, final, que você nunca experimentou nem vai experimentar se você está em Cristo. E
era uma agonia de morte. Ele comparou isso ao parto lá, porque naqueles dias a agonia, o parto, a aflição e a agonia era uma agonia de morte muito maior do que você pode imaginar hoje. As mulheres, a quantidade de mulher que morria no parto era enorme naqueles dias. E no passado, a mulher ficar grávida era realmente se colocar numa situação de mortalidade enorme. Você pode ver que os puritanos, hoje em dia, quase sempre tem mais viúva do que viúvo. Mas se você, por exemplo, conhecer a história dos puritanos, quase todos eles foram casados uma vez, 2 vezes, às vezes 3 vezes, porque as mulheres morriam no parto. Porque as mulheres morriam. Então a mulher sentia aflição, uma aflição de morte. Não era só dor, simplesmente. A chance de morrer sempre era muito grande, já existia uma alta mortalidade, assim. Então, o que Jesus está dizendo, ele usa isso também como metáfora da sua própria dor e morte. Ele diz, olha, a minha hora vai chegar, o meu trabalho de parto, a minha dor inimaginável, não é? E muito mais do que a mulher, e física, não é? Mas a alegria da mulher está em quando ela vê que nasceu um bebê no mundo. Ela podia até morrer depois, não é assim? Ou não, mas ela se enchia de alegria. Jesus Cristo está dizendo, eu entreguei a minha alegria para trazer alegria para vocês. Como uma mulher entrega toda a sua alegria, se coloca numa situação de morte, numa situação de angústia, para que um homem nasça no mundo, para que ele tenha uma vida, para que ele tenha alegria, para que ele tenha uma existência. Então, eu vou derramar a minha alegria infinita, eu vou abraçar a agonia infinita, para que a alegria infinita que sempre esteve em mim e que está no coração do meu Pai, esteja em vocês. Eu vou entrar em trabalho de parto, na agonia final, para que a alegria para sempre nasça em vocês. Não é? Então, vocês nunca vão entender a minha tristeza. Vocês nunca vão entender a agonia que fez eu suar sangue, nunca vão entender, porque eu estou sofrendo isso exatamente para vocês não sofrerem. Eu estou sentindo essa agonia exatamente para vocês nunca sentirem a agonia o abandono final do meu Pai sobre vocês. E é por isso que eu sofri isso. Eu perdi uma coisa que vocês nunca vão saber o que é. Eu senti algo que vocês nunca vão sentir, porque eu senti exatamente para vocês não sentirem, para vocês sentirem uma alegria indizível e cheia de glória para sempre. É por isso que eu vou sentir essa agonia final. Eu perdi toda a alegria, eu fiquei totalmente eclipsado de toda a alegria que fui do meu Pai todo. Eu recebi só a ira, para que vocês nunca mais percam a alegria. É por isso que ele disse, quando vocês me verem ressuscitados, quando vocês tiverem um coração para me ver ressuscitado, nunca mais vai haver uma alegria em vocês que vai ser indizível e cheia de glória, porque eu morri para isso. Você vê, quando você olha para todo o Evangelho, quão absurdo é alguém dizer, eu amo a Cristo, eu conheço o Evangelho, e é a coisa importante na minha vida, mas a alegria que domina a minha vida, isso aí, a pessoa depois busca lá na psicologia secular, todas as explicações que ela quer, pior ainda, quando pastores tentam chancelar isso, porque isso é a negação do Evangelho. Já está dizendo, eu perdi minha alegria, chegou a minha hora, para que vocês tivessem a alegria que eu tive, eternamente. E vocês vão ter, se vocês me verem, ou seja, se vocês são homens assim. Mas ele mesmo só teve essa dor final por causa de uma alegria que estava proposta. É o que a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Você vê, a mulher se alegra quando o bebê, quando ela olha para o bebê, ela se alegra. Que alegria estava proposta a Cristo que fez ele desprezar a afronta? O que Jesus teria dessa incrível agonia final? Ele ganharia mais o sentimento de realização? Por favor, ele é Deus, ele não precisava de nenhuma realização, ele é totalmente perfeito, realizado e satisfeito em tudo que ele é. Ele não precisa disso. Ele sempre teve isso. Ele ia ganhar o que? O amor do seu Pai. O Pai o ama desde toda a eternidade. Ele ia ganhar a admiração do seu Pai. É impossível ganhar mais admiração do que o seu Pai tem por ele. É uma admiração infinita. O Pai se compraz nele eternamente.
que ele ia ganhar era o que o pai deu a ele. Era homens e mulheres que agora teriam a mesma alegria que o pai tinha nele. É isso. Porque era essa a vontade do pai, porque isso é o decreto eterno do pai para manifestar a beleza infinita do seu filho e a sua glória infinita. É isso. Ele sofreu tudo isso para que nós tivéssemos a alegria que o pai tem nele. E quando ele olhou para nós, tendo essa alegria, a alegria que nós temos nele, que é a imagem perfeita do Pai, portanto, a alegria no Pai, quando ele olhou para esta alegria perfeita, eternamente, que começa agora, e que cresce eternamente, a Bíblia diz que quando ele olhou para isso, ele suportou a dor, a aflição, quando ele viu a alegria que nasce em nós nesta vida, quando nós somos regenerados, e cresce de um grau de glória para outro grau de glória, até explodir, em crescimento sem mácula, por toda a eternidade. Ele olhou os resultados do seu sofrimento, e ele ficou satisfeito, é o que Isaías 53 diz. O resultado é isso, homens que sentem nele uma alegria indizível e cheia de glória, e que cumprem o propósito do Pai, o plano do Pai, de manifestar a glória infinita da sua graça, e todas as perfeições do seu Filho. Então ele vai olhar para nós, ele olhou para nós no futuro, se deleitando nele nesta noite, e perfeitamente na eternidade, e essa alegria fez ele esquecer a dor, o sofrimento e o horror da cruz, como uma mulher, quando olha para o seu filho, esquece a dor do parto, aquilo não controla ela. Então ele ligou o seu coração ao nosso, para que a alegria que ele tenha, para que a minha alegria esteja em vocês, ele diz, para que a minha paz esteja em vocês. Você não pode falar sobre evangelho, sobre regeneração e justificação, e falar sobre agonia e tristeza sem fim, que domina a minha vida e me leva ao desespero. É a negação do evangelho. Os grandes mentes filosóficas do mundo profundas, de todas as formas, como a de Jonathan Edwards, fala a respeito dessas coisas com profundidade incrível. Ele diz assim: Cristo tem o seu prazer mais verdadeiro e propriamente na obtenção da nossa salvação, não como um meio, porque ele não precisa de nada, mas ele se alegra e se satisfaz direta e adequadamente em nós mesmos, ao nos levar a nos gloriarmos nele e nos alegrarmos nele para sempre. Então ele se alegra em nós como o noivo se alegra em sua noiva. É assim que Deus se deleita em nós agora. Então ele cita Sofonias 3,17, que diz: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele te salvará e se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor e vai se regozijar em ti com júbilo. Então nós passamos a ser a joia, não é? Aquilo que uma esposa é para um esposo, porque tudo o que ele fez foi para nos levar para esta alegria indizível e cheia de glória que existiu eternamente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que o Evangelho é novas de grande alegria, é por isso que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você não tem como divorciar essas coisas e dizer que tem um Evangelho, ou que tem Cristo, ou que foi regenerado, ou que foi justificado. O fato é que se você acabou de ver alguém que simplesmente diz para você ser alegre, você diz: eu não consigo ser alegre, não adianta falar as coisas para me ser alegre, porque eu não consigo ser. É óbvio que você não consegue, você simplesmente não entendeu absolutamente nada, você acha que você devia forçosamente produzir uma alegria em você, em Cristo. O que a Bíblia diz é o contrário, que um coração regenerado pode ver Cristo. E como quando alguém olha para uma paisagem e fica: caramba, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então é assim que você fica de uma maneira infinita, quando você vê a beleza de Cristo. E era sobre isso que o diabo cega os homens, para não ver esta beleza. E é sobre isso que a regeneração, e é sobre isso que a isso que a justificação nos leva, é ver Cristo assim. Então você vai ter essa alegria em toda a sua estrutura, e ela vai crescer. Jesus diz: vocês vão me ver ressuscitado, vocês vão se alegrar, e nada vai poder mais eclipsar essa alegria em vocês. Vocês, por exemplo, vão ser martirizados, mas isso não vai poder, nada vai poder.
Não é eu quero Cristo porque eu quero a faculdade de Direito ou porque Ele vai salvar meu casamento. Eu não sei se Ele vai salvar meu casamento, e nem sei se Ele vai me dar, eu não sei se Ele vai salvar meu filho, ou se meu filho vai morrer mesmo. Não tem nada a ver, né? Essas não são as razões pelas quais eu quero Cristo. Eu quero Cristo porque Ele é a alegria da minha vida, com casamento ou sem casamento. Se eu ficar solteiro para sempre ou se não, ou se eu ficar viúvo, ou se eu perder meus filhos, ou se eu me tornar órfão. Não importa mais se eu vi Cristo. É por isso que Paulo diz assim em Filipenses 3,8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considerá-las como esterco, para que eu possa ter mais de Cristo. Você vê, essa é a alegria. Ele perdeu coisas, foi triste? Foi, perdeu amigos, perdeu pessoas que o respeitavam, perdeu tudo, mas ele diz, isso não é nada, porque a alegria que eu tenho é tão grande, que eu esqueço essas coisas como uma mulher, quando tem um filho, esquece da dor, eu esqueço essas coisas, aquelas pessoas me desprezam agora, o mundo me acha um lixo, e isso não me controla, a alegria me controla, Cristo, a alegria nele, então ele diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, por causa de Cristo, Ele está em mim, não há nada que possa me derrubar, me levar para o buraco, não pode, porque eu posso tudo nele, nesta alegria, nesse gozo, nesse deleite. Quando eu olho para Ele, é como quando os meus olhos contemplam uma praia, ou o meu ouvido, porque nós fomos feitos, os seus sentidos sempre foram feitos para encontrar satisfação em alguma coisa. Todos os nossos sentidos assim, a nossa visão, seus olhos foram feitos para determinado tipo de beleza visual. É por isso que quando você vê uma beleza visual assim, um canyon, uma montanha, um rio, você diz, cara, olha que coisa, porque teus olhos foram feitos para essas belezas. Os nossos ouvidos, eles foram feitos para determinado tipo de beleza auditiva. É por isso que uma música, que coisa linda. Por que tem ouvido? Por que há esse prazer? Porque o ouvido foi feito para aquilo, o ouvido não foi feito para os unidos, para as coisas, foi feito para aquela música. Então quando ela chega, olha só que lindo, sabe? O nosso nariz foi feito para belezas olfativas, por isso que quando você sente cheiros maravilhosos, que coisa boa. E quando o cheiro é horrível, você pensa, que horror, vou sair daqui. Não dá, é insuportável. O teu nariz foi feito para essas belezas olfativas, o teu ouvido para essas belezas auditivas, a tua visão foi feita para essas belezas visuais, a tua alma foi feita para Cristo. Da mesma maneira que é impossível você dizer, meu ouvido está ouvindo uma música linda, isso é horrível, é o que a pessoa está dizendo, eu tenho Cristo e uma tristeza enorme, isso é um absurdo. Nossa alma foi feita para Cristo, e quando ela tem Cristo, ela tem aquilo para o qual ela foi feita, ela está satisfeita, ela está cheia de alegria, indizível e cheia de glória. Deus fez nossas almas para o seu Filho, e quando pela sua graça, por misericórdia, Ele restaura a nossa alma, nos dá um coração de novo, para contemplar Cristo, então a alma tem tudo que ela foi feita para ter. Quando nós cantamos o hino hoje, eu não vou somar nada a Cristo, é por causa disso. Da mesma maneira que o olho fica completo quando ele vê uma beleza visual para a qual ele foi feita, e o ouvido para uma beleza sonora, e o nariz para uma beleza olfativa. Quando a nossa alma vê Cristo, ela se sente totalmente completa, mais completa do que o ouvido, porque o ouvido nunca vai ouvir a música perfeita, porque a música é só um eco da beleza de Cristo, a beleza natural é só um eco da beleza de Cristo, mas quando a nossa alma vê Cristo, então ela encontra o deleite final, o deleite que o Pai tem no Filho. E todos os frutos são conectados, isso não é um esforço moral, você vê, não é, como aquela mulher disse, para ter uma vida melhor, para você é obrigado a restringir seu coração, não, isso é uma mudança de coração, porque é um coração que foi dado para contemplar aquilo pelo qual ele foi feito. Então, o Evangelho é nova de grande alegria, porque realmente ele traz grande alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque realmente o reino de Deus nos faz justos em Cristo, e realmente Ele traz paz e alegria no Espírito Santo. Essas coisas não são uma brincadeira, não são poesia, é a realidade. Isso é a realidade se você estiver sendo martirizado, e vai ser a realidade daqui a bilhões de anos, quando você estiver para sempre diante de Cristo. Então
Não ache que você pode pegar um pouquinho de psicologia secular e do pensamento mundano e juntar isso com o Evangelho e dizer: eu tenho Cristo e não tenho o que o Evangelho é, porque você está dizendo uma coisa que não faz nenhum sentido. Quando vocês me verem, vocês vão se alegrar. Eu vejo Cristo, mas não me alegro. Você não viu Cristo. Você está enganado. Você está sendo enganado. Não importa que teólogo diga para você: você viu Cristo, mas está miserável. É assim mesmo, isso acontece. Ele está dizendo algo contrário à palavra de Deus. Essa alegria não é perfeita, mas ela está lá. É uma semente incorruptível, ela está crescendo. Ela é imortal, ela é invencível, ela é realidade mesmo em meio às nossas tristezas. Você, quando está tentando ter, porque você tentou se salvar, você tenta se salvar, você tenta ser alegria, isso não funciona. Não funciona, porque Deus não é a beleza final. E sua vida é sem graça. A sua vida não tem beleza, porque a sua alma não tem aquilo pela qual ela foi feita. É como você só está vendo paisagem feia e alguém fala assim: ache bonito, não funciona. Porque seus olhos foram feitos para paisagens lindas de verdade. E sua alma foi feita para um Cristo de verdade. Um Cristo que diz: quando vocês me verem, vocês vão se alegrar. O meu reino é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o Evangelho, queridos. É isso que o Evangelho produz. É isso que Jesus fez. Ele perdeu sua alegria. Ele sofreu a agonia final para que nós tivéssemos uma alegria que Ele tinha, e para que tivéssemos um amor que Ele tinha, e para que tivéssemos a paz que Ele tinha e que tem para sempre, mas que Ele colocou tudo isso sobre a ira infinita do Pai, abrindo mão de todas essas coisas por causa de nós, sofrendo em nosso lugar, para que nós tivéssemos. E nós, como João Batista, na presença dele, vamos saltar de alegria. Nossas alegrias vão engolir nossas tristezas, nossas aflições, nossas perdas, nossas mortes. Nossa alegria é invencível, se é que nós nascemos de novo e estamos no reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora alguém me dizer: eu tenho justiça, eu fui justificada, mas não tenho paz nem alegria. A pessoa está chamando Deus de mentiroso, a Bíblia de mentirosa, e não importa quantas pessoas fale, escreva, diga, cite, joga uma doutrina contra a outra, o que ela está dizendo é uma negação da verdade, porque não há harmonia na verdade. Tudo que Jesus fez foi para nos dar a alegria que Ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E Ele diz: quando vocês me verem, essa alegria vai estar lá, e vai estar lá para sempre. Vamos ficar de pé, vamos orar. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião.